aí, moçada, beleza? Nossa terceira aula, então, hoje, mais um pedaço do romantismo, talvez o mais expressivo do romantismo, certo? Não quis dizer o mais romântico, mas o mais expressivo. Terceira geração, geração Condoreira, certo? Roda a vinheta que a gente começa aqui juntos. Vamos lá? Beleza, moçada? Que bom que você tá aí. Eu sou o professor Michel para mais uma aula junto, certo? Sou mais conhecido como Tuts e vou estar contigo durante esse tempo para a gente desvendar um pouquinho do que foi Condoreira. Por que geração Condoreira? O que tem a ver esse grande pássaro gigante aqui no ar? É tudo isso que a gente vai descobrir juntos aqui, certo? Então vamos lá, vamos partir pelo começo, certo? Condoreira, por quê? Porque essa ave aqui, o condor, é uma ave muito grande. É uma ave que ela é da linhagem dos abutres, dos corvos. Então, qual que é a ideia dessa ave? Para que serve um corvo, tá? Abutre, um corvo é fazer uma faxina, é uma limpeza. Tá ligado, então? Entendeu? Essa geração vai fazer uma faxina social, certo? Pegando essa ideia do condor, uma ave que voa muito alto, e lá de cima se tem uma visão muito clara, certo? Consegue então faxinar os grandes erros brasileiros aí na geração no século XIX, certo? E além do mais, Condoreira também, porque nunca antes o romantismo brasileiro chegou tão alto, um nível tão alto de excelência como foi com o nosso romantismo terceira geração, certo? Então, essa geração aqui, moçada, vem comigo, vem comigo. Castro Alves, esse é o cara, esse é o nome de hoje, certo? Colocou sua poesia a serviço da reforma social, certo? Das grandes causas do seu tempo. E quais são as grandes causas? Guerra do Paraguai e abolição e república. Essas são as guerras que ele enfrentou. E por meio do seu texto, ele conseguiu mudar a mente de muita gente, certo? Quiçá aí de um país, certo? Ok? Representa o segmento liberal progressista. O que é esse liberalismo, certo, moçada? Esse liberalismo tem muito a ver aquilo que você estuda em sociologia. Então fique ligado. Por quê? Porque nós estamos no finalzinho do século XIX. Nós estamos aqui em 1870 para frente. Então o romantismo acaba em 1881. Essa ideia liberal está tomando conta do mundo, certo? E ele, então, progressista da burguesia, que acredita no progresso, opondo-se à tendência saudosista e regressiva dominante em nosso romantismo. O que é essa ideia regressiva? Significa, sobretudo, que nós não precisamos dos outros, nós somos completamente independentes. E a gente sabe que não funciona assim. Um liberal, ele quer abrir, ele quer exportar, ele quer ter conexão, ele quer viajar, ele quer que as pessoas venham para cá. Isso é uma das coisas mais a grosso modo querendo dizer para você relembrar lá de sociologia, certo? Um pouco de política aí, tranquilo? A poesia dele tem algumas coisas interessantes. A primeira, a poesia da natureza. O que ele faz nessa poesia da natureza? Ele explora o efeito plástico e sugestivo dos grandes planos. Mar, infinito oceano, vastidão, águias e albatrozes. Então, nessas obras, ele vai tentar, certo? Demonstrar essa beleza, sobretudo desse infinito dos mares, certo? Olha aqui um exemplo para você, beleza? Está em espumas flutuantes. Qual no fluxo do refluxo o mar em vagas leva a concha dourada e traz das plagas corais em turbilhão. A mente leva a prece a Deus por pérolas e traz volvendo após das praias células um brilhante o perdão. A alma fica melhor no descampado.
O pensamento indômito, arrojado, galopa no sertão, qual dos estepes o corcel fogoso, relincha e parte turbulento estoso, solta a crina ao tufão, certo? Olha como ele tem uma literatura assim sonora, né? Os textos de Castro Alves, eles são assim grandiloquentes, você lê com uma certa fluidez, certo? Ele tem esse tom. E aqui eu trouxe para você, se você observar, tá tudo numeradinho, né? O que são plagas? É uma região, certo? O que é aqui cérulo? Cor do azul do céu. O que é estoso? Ardente, febril, né? Então ele sempre traz essas palavras, ele é muito assim profundo na linguagem dele, certo? Ele sempre traz palavras assim que vão causar grande impacto, tranquilo? Essa é uma das facetas do nosso Castro Alves. A outra faceta é uma poesia de cunho mais erótico. Cruzes! Pode isso, professor? Eu sei, mas ele tem esse tom. Fazer o quê? Nessa poesia de sensualidade forte, madura, viril, às vezes galhofeira. O que é galhofeira? É aquele cara assim que gosta de ficar cantando a guria, certo? Nada de maldoso, tá? Não é maldoso isso que eu quero dizer, mas é um erotismo no sentido de um grande... Sabe aquele cara que no ouvido? É esse cara aqui, conciliando o exercício poético com a prática do amor. Esse cara tinha uma lábia, bicho. Olha aqui, ó. Adormecida. Uma noite eu me lembro, ela dormia. Numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Estava aberta a janela, um cheiro agreste, exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite plácida e divina. De um jasmineiro os galhos encurvados, indiscretos entravam pela sala, e de leve oscilando ao tom das auras, iam na face trêmulos beijá-la. Era um quadro celeste. A cada afago, mesmo em sonhos, a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Nossa, as mulheres piravam com ele. Sério? Esse cara aqui tinha um dom da fala, certo? Ele escrevia bem e ele também declamava bem as suas poesias, tá certo? Então, esse é um tipo, essa sensualidade, esse erotismo um pouco presente, né? Perceba que ele trabalha assim, ó, ela dormia numa rede encostada molemente, o roupão, né, aberto. Ele começa a descrever coisas que a gente viu um pouco do erotismo, né? Na segunda geração, mas lá era um erotismo assim mais sujo, né? Aqui é um erotismo mais no sentido de, certo, falar algo que mexa com a mulher, tá? Ela é essa ideia dele nas suas poesias. E aqui talvez a parte mais forte desse camarada, certo? Por quê? Porque aqui ele vai absorver talvez aí algo que foi essencial para o Brasil. Ele vai tratar um pouco dessa poesia abolicionista humanitária, momento mais expressivo do condolerismo nacional, valendo-se de metáforas ousadas, antíteses, hipérboles, apóstrofes violentas. Eu estou falando de figuras de linguagem, cara, tem que dar uma lembradinha. O que é metáfora? O que é hipérbole, o que é antítese, tudo isso aqui você tem que dar uma retomadinha, tá? São conteúdos lá do primeiro ano, quiçá do nono ano, tranquilo? Castro Alves confere dignidade estética ao tema social. Qual tema social? A escravidão. As pessoas não falavam sobre isso. Movimentada por uma grande elocução. O Navio Negreiro, Vozes da África, A Cruz da Estrada, A Canção do Africano são poemas mais expressivos nesse aspecto. Não à toa, esse camarada aqui foi considerado o poeta dos escravos, certo? Tanto fez que no final da vida dele, sozinho, né, pela vida conturbada que ele teve, ele foi cuidado pelos escravos, certo? Ele sempre teve um apreço muito grande. Por quê? Se você ler esse poema que eu vou passar agora para você na íntegra, você vai perceber assim que ele deixa claro coisas que na mente humana as pessoas não entendiam. Por quê? Porque você sabe que nós somos completamente movidos pela rotina, né? Então vamos pensar assim que
Naquela época, ter um escravo é como se tivesse hoje um animal de criação. Na mente das pessoas era isso. Para você ver o comportamento humano, quanto é horrível. Só que as pessoas não pensavam, e existiam pessoas boas, certo? Pessoas boas tinham escravos. E as pessoas não raciocinavam que um escravo estava ali e ele não era mais livre. Pelas obras desse camarada de Castro Alves, as pessoas começaram a pensar, porque não existia filme, não existia uma música, não existia nada que fizesse-os pensar de que escravizar alguém era algo ruim. As pessoas não tinham ideia de como esses negros vieram parar da África no Brasil. Simplesmente se vendia, era algo natural. E ele, então, pela poesia, pelo poder impactante que ele tinha na sociedade, ele começa a escrever sobre isso. Olha o texto que eu vou ler com você. Navio negreiro, tragédia no mar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras, crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão do espectro arrastadas em ânsia e mágoa e vãs. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga com a tua esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noite, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Cara, isso é um fragmento, leia Navio Negreiro, tá? Tragédia no Mar. Essa obra, ele não conseguiu concluí-la, ele morreu enquanto escrevia essa obra, né? Enquanto ele escreveu todos os poemas que compuseram essa obra. E ela deixa muito clara, olha quando ele fala assim, ó, negras mulheres suspendendo as tetas magras, crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Com isso as pessoas começaram a pensar bastante. Será que não é errado? E ele muda então a mentalidade. Ele traz uma ideia muito diferente do que é o romantismo, uma visão agora voltada daqui e eu olhando o que está acontecendo à minha volta, diferentemente da primeira geração que olhava e enxergava a pátria. Eu preciso fazer esse Brasil prosperar. A segunda geração, eu preciso contar a minha dor, o meu tédio, o meu ódio, a minha solidão. A terceira geração, ele olha para a escravidão, olha para esses navios negreiros que chegavam e diz assim, como pode o ser humano, como pode alguém permitir tamanha desgraça? Senhor Deus dos desgraçados, ele clama a Deus, não é possível que isso seja normal nessa sociedade, entende? Para concluir, aquela dicasinha do Tuts, obra Espumas Flutuantes, tá pessoal? É o único livro publicado em vida. Todas as outras obras foram reunidas póstumamente, ou seja, depois que ele morreu. Reúne poesia lírica, patriótica, naturista, falando apenas o tema do escravo negro que surgirá nos livros póstumos. Beleza? Então, Espumas Flutuantes, se liga aí, não aborda tema abolicionista. Fechou? É com esse pensamento aqui que eu entrego a minha aula para você. Foi um prazer inenarrável te acompanhar nessa aula, comentando um pouquinho desse gênio da literatura. Um beijo. A gente se vê. Valeu?